do nosso reitor está de repouso para que possa recuperar um pouco da sua saúde. Então, por isso nós estamos hoje, nessa manhã, celebrando a palavra de Deus com a Eucaristia aqui com vocês. E rezando para que, com a graça de Deus, até a próxima semana, Ele esteja novamente conosco, já exercendo a sua missão. Meus queridos irmãos e irmãs, palavra de Deus nesse 30º domingo do tempo comum é para nós uma grande graça, e ela com seus detalhes vai se entrelaçando e a gente vai percebendo a nossa vida através dela. A primeira leitura que nós ouvimos do profeta Jeremias remete a um tempo muito difícil, onde o povo de Deus estava sendo provado por muitas circunstâncias, estava sendo perseguido, passando por dificuldade. E Jeremias é aquele que Deus levanta para trazer esse povo de volta ao caminho da aliança, da fidelidade, do amor a Deus. Mas esta mensagem que a palavra da primeira leitura nos traz hoje, mostra que o momento está extremamente difícil, há uma situação muito complicada para o povo de Israel, porém o profeta, em nome de Deus, adverte que é preciso alegria, celebrar a esperança, não perder a esperança. E ele então direciona a razão pela qual não se deve perder a esperança, porque o Senhor vai nos levar de volta aos caminhos que nós perdemos, vai curar aquele que é cego, aquele que é paralítico, vai cuidar daquela que deu à luz, ou seja, o Senhor estará conosco. Portanto, a primeira leitura que nós ouvimos remete à alegria de termos Deus junto de nós, Deus que não nos desampara, e que mesmo nas situações mais difíceis, nas realidades mais complicadas que venhamos a passar, Deus está conosco. E essa é a razão da alegria do coração humano. Essa é a razão que nós devemos celebrar. Nós não vivemos de acordo com o momento, nós não vivemos de acordo com a situação que passamos, mas vivemos de acordo com a nossa fé, na certeza de que, por mais complicado que esteja o momento, o Senhor não nos abandonou. E Ele permanece junto de nós, caminhando conosco, nos dando sua força, nos dando a sua presença e alegrando o nosso coração. Por isso, a primeira coisa que nós aprendemos nesse 30º domingo é saber que, diante de toda e qualquer circunstancialidade da vida, não percamos a esperança, porque o Senhor está conosco. O Senhor caminha conosco, e porque Ele caminha conosco, Ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando, vivendo, enfrentando, ou então batalhando na nossa vida. Por isso, esse é o primeiro motivo que nós celebramos hoje. O nosso coração se alegra, não porque não temos problemas ou dificuldades, o nosso coração se alegra porque temos Deus conosco. Nosso coração se alegra porque o Senhor caminha junto de nós. E por isso nós não perdemos a esperança, nem desesperamos diante da vida. E é porque Ele está conosco que aí então nós compreendemos a segunda leitura tirada da carta aos Hebreus. A palavra fala de um sumo sacerdote que está no meio do povo, que conhece as suas dores, que conhece as suas lutas e que vem em socorro às suas necessidades. Um sumo sacerdote que se aproxima do seu povo para socorrê-lo. Esse é Jesus. Ele é o sumo sacerdote que a palavra fala que veio até nós. Por isso, na fé cristã, nós temos algo totalmente diferente de outras religiões que se dizem reveladas. Enquanto nas outras religiões nós temos o homem buscando a Deus,
Na fé cristã nós temos Deus que vem ao encontro do homem. Deus que vai se despir da sua glória e se revestir da nossa humanidade, vir ao nosso encontro, viver conosco, conhecer nossas realidades, comer o que nós comemos. Jesus viveu tudo o que nós vivemos, menos o pecado. Por isso mesmo, Ele sabe tudo o que nós estamos passando, e não só sabe, como entende tudo o que nós passamos. Diante do sofrimento, diante da solidão, quando às vezes nós sentimos que estamos vivendo um momento difícil, onde parece que ninguém entende, parece que a gente não sabe para onde correr, o nosso coração se angustia talvez por uma situação de solidão, parece que estamos sozinhos. Jesus sabe o que é a solidão, quando no Horto das Oliveiras Ele passou por aquela angústia e teve que ficar sozinho porque seus discípulos dormiram. Quando nós choramos por alguém que nós amamos, por uma pessoa que nós gostamos muito e que vem a falecer, Jesus entende essa dor, porque diante do túmulo de Lázaro também Ele chorou. Por isso Ele sabe o sofrimento que é perder alguém que se ama. Jesus sabe o que é sentir medo. Parece que nós estamos trancados numa situação difícil, onde não conseguimos ver perspectiva. Jesus sabe o que é isso. Quando no alto da cruz Ele experimenta o abandono, o medo, a tristeza. Jesus sabe o que é ser traído. Ele conhece a dor de ser traído, Ele conhece a dor de ter sido deixado por alguém que Ele amou. Ele conhece a dor do beijo de Judas, que o entrega em troca de 30 moedas. Ou seja, esse sumo sacerdote, esse Jesus que nós acreditamos, esse Jesus que nós confiamos, Ele sabe tudo o que nós passamos, não só porque conhece a nossa vida, mas porque também Ele experimentou, Ele também viveu, Ele também traz aquilo que nós trazemos. É um Deus que não é distante de nós, é um Deus que não fica à parte de nós, mas que constantemente está nos buscando, nos querendo, nos desejando, trazer-nos de volta ao seu caminho. E é isso que acontece por meio do Evangelho que nós ouvimos. O Evangelho que reflete a vida de um homem e que muitas vezes, olhando para esse Evangelho, às vezes nós vemos o roteiro da nossa própria vida. Quando nós olhamos Jesus, Ele está indo para Jerusalém, e nesse caminho de Jerusalém Ele passa por ali uma cidadezinha chamada Jericó. Jericó é uma cidade antiga, muito antiga, e também de uma geografia muito baixa. Jericó está bem abaixo do nível do mar, e por isso ela era conhecida como a cidade da maldição, a cidade da idolatria. Jericó era conhecida como uma cidade onde as pessoas praticavam coisas ruins. E Jesus vai ali, naquele lugar, Ele passa naquela Jericó. Já Jerusalém é alta, é conhecida como a cidade de Deus, a cidade da bênção, a cidade da glória. Jesus está saindo de Jericó e indo até Jerusalém. Jesus está nos tirando da maldição. Jesus está nos tirando da idolatria, do pecado, do mal, para nos levar de novo a Jerusalém, a bênção. Essa é a missão de Jesus. No início desse Evangelho, nós já começamos a entender a missão de Cristo. Nos tirar de Jericó, nos levar para Jerusalém. Nos tirar dos lugares baixos, para nos levar nos lugares altos. Nos arrancar de Jericó, da idolatria e do pecado, para nos levar de volta a Jerusalém celeste, a glória do céu. Ao passar por esse caminho, Ele passa por um homem chamado Bartimeu. O nome de Bartimeu tem um significado interessante.
Baar quer dizer filho, Timeu quer dizer glória. Ou seja, esse homem era filho da glória. Ele foi criado para viver na glória de Deus. Ele foi criado para viver uma vida boa. Ele foi criado para viver uma vida tranquila. Afinal, o nome dele expressa o que Deus pensa dele: filho da sua glória. Porém, não sabemos em que momento, em que realidade aconteceu. Bartimeu, que foi criado para ser filho da glória, agora está cego, mendigando à beira do caminho. Ou seja, ele foi criado para viver uma vida e está vivendo outra. Foi criado para ser filho da glória e agora está vivendo cego, mendigando à beira do caminho. E aí a gente começa a perceber a nossa vida. Como também nós às vezes fomos criados para viver algo, estamos vivendo outro totalmente diferente. Como às vezes Deus pensou algo para nós, mas por causa das nossas escolhas, por causa dos nossos posicionamentos, ou por causa das culpas que nós damos aos terceiros, acabamos vivendo uma vida que não é a que Deus pediu para nós, não é o que Deus pensou para nós. Bartimeu é a expressão de uma vida que não era o que Deus queria para ele. E quantas vezes nós também estamos vivendo uma vida que não é o que Deus pensou para nós. Estamos vivendo numa família conturbada, briguenta, cheia de mania, cheia de dificuldade, e aquilo não é a família que Deus pensou para nós. Estamos vivendo dentro de um relacionamento difícil, complicado, por não saber se posicionar, por não saber conversar, e acabamos vivendo situações que não era o que Deus queria para nós. Deus nos criou para a sua glória e acabamos nos tornando cegos e mendigos à beira do caminho. Quantas e quantas vezes nós olhamos para Bartimeu e enxergamos a nossa vida, quando a gente percebe: será que isso é o que Deus pensou para mim? Será que esse casamento complicado é o que Deus pensou para mim? Será que esses filhos rebeldes que eu estou vivendo agora, esses netos complicados, é o que Deus queria para nós? Será que esse trabalho cheio de situações difíceis é o que Deus queria para mim? Em algum momento talvez você já tenha pensado nisso. Que vida é essa que eu estou levando? E aí a gente corre o risco de começar a culpar os outros pela vida que nós levamos. Não, eu sou assim porque quando eu era pequeno minha mãe fez isso comigo. Eu sou assim porque depois, quando eu cresci, fulano falou isso para mim. Eu sou desse jeito porque Beltrano acabou agindo dessa maneira comigo. E a gente vai começando a culpar os outros pela vida que a gente leva. A gente começa a culpar as pessoas pela vida que infelizmente nós permitimos e escolhemos sem perceber. Ou então, a gente entra no conceito de que entender que a vida que a gente leva é consequência das escolhas que a gente faz. Eu fui criado para ser filho da glória e estou vivendo essa vida, não porque Deus quis, mas porque eu não soube escolher direito. Eu não soube me posicionar na hora que eu precisava. Eu não soube falar o que precisava falar na hora certa, ou silenciar na hora que eu precisava silenciar. Entenda que às vezes Bartimeu acabou cego e mendigo à beira do caminho, não porque Deus quis assim, mas porque em algum momento ele acabou vivendo uma vida que não era para ele. E a gente é também assim. Só que o bom desse evangelho é que ele não termina desse jeito. Bartimeu então começa a gritar a Jesus: filho de Davi, tem piedade de mim. E aí vai acontecer uma cena interessante. Enquanto ele gritava, veio uma turma e começou a dizer para ele assim: cala-te, ele não vai te escutar, para de gritar, ele não vai te ouvir.
E aí a palavra diz que Bartimeu começa a gritar mais alto ainda. E aí vem a segunda turma, o segundo grupo de pessoas falando assim: coragem, levanta, Ele te chama. Na nossa vida também é do mesmo jeito. Quando você quer mudar, quando você quer voltar a ser o que Deus pensa de você, quando você quer deixar de ser mendigo e cego à beira do caminho e voltar a ser filho da glória, vai aparecer de vez em quando umas pessoas para dizer para você: não, larga de mão, isso não vai dar certo não. Para que essa rezação? Isso não tem conserto. Esse casamento não tem jeito, esses meninos já estão condenados, esse povo já está acabado. Para de rezar. Como ontem eu disse na homilia, torno dizer hoje, sempre vai aparecer um espírito de porco para te atentar, para te desanimar. Sempre vai aparecer alguém que vai falar: não, desiste. Mas se você permanecer, Deus vai mandar aqueles que vão falar: coragem, permanece, não desiste não, ainda tem jeito esse serviço, tem jeito essa família, tem jeito essa situação que você está passando, vai, não desiste, não para. Você já com certeza já viveu esses dois momentos, de querer viver uma vida diferente e aparecer os espíritos de porco de um lado, te desanimando, e aparecer aqueles que Deus manda para te colocar para frente, para falar: vamos, não para, não desiste, coragem. Bartimeu grita. Se nós quisermos mudar de vida, a gente também precisa gritar a Deus. Que jeito? Rezando. A oração é o grito de socorro que nós elevamos a Deus. A oração é o grito de socorro que nós desejamos que chegue ao coração de Deus. Hoje você está chamado, aqui nessa celebração, a gritar ao Senhor com a sua oração, a reconhecer que você está vivendo uma vida que talvez não é a que Ele queria, mas você não vai desistir de mudar. O Senhor chama Bartimeu, Ele se coloca diante dele, Jesus pergunta para ele assim: o que você quer? E Bartimeu responde: que eu seja curado. Hoje Jesus também faz a mesma pergunta para nós: o que você quer? Não porque Ele não saiba o que nós precisamos, mas porque Ele precisa ver em nós o desejo que nós possuímos. O que realmente você quer? Você está lutando por isso? Bartimeu, diante daquela condição, se levanta e vai atrás da mudança. Às vezes nós rezamos tantos e tantos anos, participamos de tudo quanto é movimento pastoral da igreja, participamos de celebrações, confessamos, rezamos rosário, e a vida não muda. E ela não muda não é porque Jesus não está passando na nossa vida, não é porque Ele não quer, mas porque às vezes a gente não está tomando atitude para fazer as coisas muito diferentes. Nós queremos uma casa diferente, mas continuamos com os mesmos costumes, os hábitos. Nós queremos um trabalho diferente, mas continuamos com aquela cara de carranca que todo mundo tem medo de chegar perto da gente. Nós queremos que os nossos filhos sejam diferentes, mas a gente não deu um passo para ser um pai e uma mãe mais presente e diferente. Bartimeu queria que a vida mudasse, e o que ele fez? Tomou atitude para isso. Se você quer que a sua vida mude, grite a Deus, reze, mas não deixe também ter atitude de quem reza, não deixe também de buscar a mudança, não deixe também de buscar as coisas diferentes. Por isso, o 30º domingo do tempo comum que hoje nós celebramos nos ensina tanto. A alegria vem da certeza que Deus está conosco, primeira leitura. E esse Deus que está conosco nos conhece, sabe tudo o que nós passamos, segunda leitura. E esse Deus que sabe o que passamos, quer mudar a nossa vida como mudou de Bartimeu, nos curando. O Evangelho. Que você possa sair daqui hoje desse santuário com o coração alegre, porque Deus está com você. E se Ele está com você, conhecendo a sua luta, Ele quer curar você
e levar você para uma vida nova. Por isso, o Evangelho termina dizendo: e Bartimeu seguia Jesus pelo caminho. O Evangelho começa dizendo que ele estava à beira do caminho, e ele termina dizendo que ele vai seguindo agora pelo caminho. É isso que Jesus faz com a gente, nos tira das margens e nos coloca de novo no lugar onde Ele queria que nós estivéssemos. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,